A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu quero, nesse dia de hoje, deixar uma palavra de Deus para a minha sua edificação. E essa palavra se encontra lá na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 21, que nos diz o seguinte: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Meus irmãos, né? Nós estamos vivendo em um tempo onde muitas pessoas possivelmente aceitaram ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? São pessoas, e quando eu falo, né, são pessoas famosas, cantores seculares, artistas, né? Mas nós temos visto que muitas dessas pessoas supostamente aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? Mas continuam no mundo cantando música secular, continuam no mundo praticando a idolatria, continuam no mundo bebendo, se prostituindo, né? Mas essa palavra, né, e palavra que está na Bíblia, uma palavra que Deus inspirou o profeta, Deus inspirou, né, através do Espírito Santo, a pessoa que escreveu, né, esse texto, nos diz que, em hipótese alguma, né, nós podemos servir a Deus, que é santo, que é limpo, que é maravilhoso, e também nos banquetear com as imundícias, as podridão, com a prostituição, com o adultério, com a idolatria, com a bebedice, com a glutonaria, né? Tudo isso pertence ao diabo, é o diabo que é dono dessas coisas, né? E nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós devemos somente nos deleitar no Senhor, né, em Deus, sem prostituição, sem adultério, sem idolatria, sem mentiras, né? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós devemos nascer de novo, sermos novas criaturas, né? Essa a proposta de aceitar o Senhor Jesus Cristo, uma pessoa que diz que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e não mudou os seus hábitos, não se tornou uma nova criatura, né? E aqui é importante dizer, porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, Ele não diz que nós devemos mudar de roupa, Ele não diz que nós devemos mudar o que nós comemos, né? Ele não diz que nós devemos mudar aquilo que é o aceitável, mas Ele nos convida a abandonar a prática do pecado, a parar de nos relacionar com o diabo, porque cada vez que nós bebemos a bebida alcoólica, quem tem um conhecimento mais profundo sobre a espiritualidade sabe, né, a quem pertence a bebida alcoólica. Uma pessoa que bebe, né, essa pessoa está se banqueteando com o diabo, está dando possibilidades para ele, né? Essa pessoa precisa ser liberta, né? Aqui eu não estou condenando ninguém, mas essa pessoa precisa passar por um processo de santificação, um processo de libertação, né? E aí muitas vezes a pessoa não tem força, mas essa pessoa precisa pedir ajuda, seja para o pastor dela, seja para quem for, né? Mas essa pessoa precisa ser liberta. Se ela não tem força de se libertar do pecado, então ela que peça ajuda para que mais pessoas possam interceder pela vida dela. A gente compreende, né? Eu sempre falo que eu estive no pecado, estive no maior profundeza do pecado, né? Eu mergulhei no pecado, em tudo, né? E muitas vezes eu queria sair do pecado, eu compreendo de certa forma também, né, essas pessoas, mas eu pedi ajuda. Senhor Jesus Cristo, eu quero sair, eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber, eu quero abandonar essa vida que eu tenho, né? Essa vida desgraçada, essa vida miserável que eu estou levando. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha me libertar, que o Senhor venha me purificar disso, né? E o Senhor Jesus Cristo foi trabalhando, foi criando circunstâncias, foi criando situações, né, para que Deus viesse me libertar, que Deus viesse, né, me arrancar das mãos do diabo. E todo aquele, meu irmão, que quiser servir ao Senhor Jesus Cristo, pode vir como está? Pode vir, né? Mas nós devemos
pedir, orar, jejuar, buscar, né, pedir até mesmo ao pastor, se for o caso, a necessidade para interceder pela nossa vida, né? Nós temos inúmeros testemunhos aí na internet de pessoas que vieram como estavam, mas pessoas que queriam mudar, pessoas que, né, buscaram verdadeiramente de todo o coração o Senhor Jesus Cristo. Ele transformou, Ele operou, Ele libertou. Eu sou a prova disso. Eu comecei a servir o Senhor Jesus Cristo fumando. Eu ainda era fumante quando cheguei ao Senhor Jesus Cristo, né? Mas eu clamei, eu orei pela graça e pela misericórdia dele. Ele me libertou. Ele fez e tem feito a obra na minha vida, né? Para que o nome dele seja honrado e seja glorificado. Então, meus irmãos, né? Podemos sim, podemos e devemos chegar ao Senhor Jesus Cristo falhos, miseráveis, pecadores. Mas no nosso processo de santificação, o nosso processo de renascimento com Cristo Jesus, nós devemos tomar um novo caráter. Nós não podemos estar na presença que representa a mesa do Senhor, que a palavra diz o seguinte: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, né? Nós não podemos, nós podemos chegar nós podemos, mas devemos ser transformados pela palavra, pelo poder, pelo Espírito Santo de Deus, né? Ele trabalha, ele muda a nossa mente, ele nos convence do pecado. Então, meus irmãos, todos nós que estamos em Cristo Jesus, temos a obrigação de renascermos novamente, de nos transformarmos, né? Abandonarmos a prática do pecado, da idolatria, da prostituição, do adultério, das bebedices, das farras, né? Nós sabemos que tudo isso pertence ao diabo, né? O diabo, ele é maligno, ele gosta de sentir prazer, né? Já Deus nos conduz, nos ensina que nós devemos caminhar pelo Espírito, pela santidade, pela bondade, pelo amor, pela verdade, né? Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele é a verdade, ele não aceita mentiras, né? Então, meus irmãos, né, que nós, após aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo, venhamos ser transformados, venhamos ser purificados, venhamos ser santificados pela presença, pelo poder, pela a glória do Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício que ele fez naquela cruz, pela minha e pela sua vida, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, né? Se hoje você está preso no pecado e você gostaria de ser liberto do vício do cigarro, da maconha, da bebida alcoólica, da prostituição, da mentira, né? A maioria das pessoas dizem: ah, mas é uma mentirinha. Mas a única luz que a Bíblia dá à mentira, a única paternidade que a Bíblia dá à mentira, é que Satanás, o diabo, ele é o pai da mentira, né? E para Deus não existe mentirinha. Todo aquele que mente é conivente com o diabo. Essa pessoa se relaciona indiretamente, conscientemente ou inconscientemente com o diabo, né? Então, meus irmãos, nós devemos, né, nos tornarmos pessoas melhores. Eu sei que muitas vezes não é fácil mesmo. Quando estamos enredados pelo pecado, né, é difícil sair, é quase impossível. Mas nós devemos clamar a Deus, nós devemos clamar ao Senhor Jesus Cristo para que Ele venha nos libertar, para que Ele venha espedaçar as correntes do inferno, para que Ele venha, né, nos transformar em pessoas melhores, para que nós possamos ser reflexo, imagem. Quando as pessoas colocarem os olhos delas sobre nós, elas vejam o Espírito Santo de Deus brilhando, refletindo sobre a nossa vida. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, e que eu e você possamos ser transformados pela presença do Espírito Santo. Amém?